somam aproximadamente um pouco mais de 2 milhões de reais e nenhum pagamento ainda foi feito. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje falaremos sobre o caso Luva de Pedreiro. Quais emoções e comportamentos não verbais o seu ex-empresário, seu ex-agente, Alan de Jesus, demonstrou quando falou sobre o caso e até mesmo da sua relação profissional com Luva de Pedreiro. A gente vai falar inclusive sobre quais processos emocionais o Alan de Jesus pode ter sentido em todo esse caso do Luva de Pedreiro. Mas antes disso, vale a pena lembrar que se você gosta de linguagem corporal, gosta de estudar esse universo não verbal, você deve se inscrever aqui no canal Metaforando, o único canal com perito facial certificado como apresentador, e também curtir e compartilhar esse vídeo, tá certo? Sem mais delongas, vamos então para o caso desse vídeo aqui. Mais uma vez, comentaremos sobre o caso Luva de Pedreiro, envolvendo ali uma situação contratual entre Irã Ferreira, conhecido publicamente como Luva de Pedreiro, um dos maiores influencers brasileiros e certamente um dos maiores influencers sobre futebol das redes sociais, e o empresário Alan de Jesus, que até então estava agenciando o jovem Irã Ferreira. Nós já fizemos 2 vídeos falando sobre o caso, que resumidamente trata-se de uma suposta insatisfação de Irã Ferreira, que era agenciado pelo Alan, e que por alguns fatos que chamaram a atenção do grande público, como por exemplo o fato de Irã ter mais ali de 15 milhões de seguidores em suas redes sociais, ter fechado contratos milionários, como por exemplo o contrato com a Amazon Prime de publicidade, porém ter apenas cerca de 7 mil reais em sua conta, ao passo que seu ex-empresário Alan de Jesus não só fechava os contratos em nome de Irã, negociava, ele mesmo fechava e negociava os contratos, tendo até mesmo recusado uma oportunidade de publicidade com Cristiano Ronaldo, mas como também fazia a transferência de todos os valores para as suas contas e fechava também os contratos em seu nome, no nome de sua agência, o que levou muitos internautas a questionar o fato, porque o Irã, aparentemente sendo ali a figura mais popular, não era quem estava no controle da situação e aparentemente não era nem quem recebia os maiores ganhos nessa parceria. E muitas pessoas começaram a acusar Alan de Jesus de estar se aproveitando de Irã Ferreira, o Luva de Pedreiro. O próprio Alan de Jesus veio a público fazer ali os seus comentários e se defender dessas acusações. Nós vamos então comentar brevemente sobre 2 vídeos aqui publicados nas redes sociais do Alan de Jesus. E como sempre, pessoal, eu peço que todo mundo que está assistindo esse vídeo tenha respeito pelas pessoas envolvidas no vídeo, até porque esse caso provavelmente irá para o judiciário e cabe às partes se resolver perante ali a lei. A nós cabe apenas observar essa situação, observar os vídeos e procurar entender os sinais não verbais, comportamentos, gestos, expressões, vocalizações e tudo do mais para que nós possamos entender cada vez mais sobre o comportamento não verbal e as emoções humanas. Dito isso, bora entender quais emoções e comportamentos o Alan pode ter ou não expressado. Boa tarde, eu venho aqui me pronunciar diante do que vem saindo na imprensa a respeito do meu trabalho com Luva de Pedreiro. Já no início desse primeiro vídeo vemos o umedecimento labial, que por sua vez está associado a picos de ansiedade. Como é falado em Getting to the Truth, em situações de estresse, nós temos um comportamento do nosso sistema digestório que fica mais letárgico. Por consequência, todo o sistema digestório vai ficando mais lento e a boca tende a ficar mais seca, o que faz com que umedecemos os nossos lábios com maior frequência. Boa tarde, eu venho aqui me pronunciar diante do que vem saindo na imprensa a respeito do meu trabalho com Luva de Pedreiro. Se analisarmos a mensagem do discurso de Alan, já percebemos um distanciamento verbal. Ele fala: venho me pronunciar diante do que vem sendo divulgado na imprensa. Ele não toca de maneira direta no assunto, ou seja, estão me chamando de golpista, estão dizendo que eu me aproveitei do menino. Não, ele usa termos de afastamento para dizer que veio se pronunciar do que está sendo divulgado na empresa. Essa estratégia de distanciamento verbal é muito utilizada como uma tentativa, em casos de dissimulação, da pessoa não criar vínculo com o discurso, e por não criar vínculo com o discurso, ela não passa a impressão de que está fazendo algo de errado para o ouvinte. Nesse caso, justamente por não mencionar diretamente o motivo pelo qual ele está se pronunciando, pode ser uma tentativa do Alan de não criar um vínculo à imagem dele com as acusações de que ele estaria, de certa forma, manipulando, aplicando um golpe ou até mesmo roubando o dinheiro do Luva de Pedreiro, como algumas pessoas têm falado na internet.
como também é falado em Getting to the Truth e em Lie Spotting, discursos genuínos, discursos honestos, eles tendem a fazer uso não só de pronomes pessoais, mas de uma abordagem mais direta. Alguns estudos como The Voice of Deception mostram pra gente que existe uma tendência muito grande entre pessoas que estão ali falando com honestidade, né, discursando com honestidade sobre algo, a falar de uma maneira mais direta, tocar no assunto, do que utilizar do afastamento verbal, né? Como, por exemplo, o Alan fez nessa situação quando ele foi falar sobre tudo. De maneira resumida, existe uma tendência maior às pessoas que estão sendo honestas a tocar no assunto sem grandes problemas, por exemplo, não, estão falando que eu roubei o menino, eu manipulei o menino, eu não fiz nada disso, do que em pessoas que estão ali com uma preocupação maior em manipular o discurso, ou por falta de certeza do que estão falando, ou até mesmo tentando manipular ou enganar as outras pessoas, mas existe uma tendência nessas pessoas a utilizar um discurso mais indireto, como por exemplo dizer, olha, a situação não está sendo essa tal qual está sendo mencionada. E lembrando, pessoal, que isso aqui é apenas um estudo, tá? Não estamos acusando ninguém e muito menos falando a verdade dos fatos. Estamos tentando entender a situação aqui. Nesse trecho temos a utilização de agregadores verbais. Com muita dedicação, com muito empenho, com muita entrega. A respeito sobre valores em conta. Os agregadores verbais estão presentes no canal S do protocolo Scans e são utilizados para preencher a fala com pausas para ganhar tempo enquanto se elabora uma melhor narrativa. Exemplos de agregadores verbais são e similares. No momento seguinte que ele fala sobre os valores em conta, vemos algumas alterações psicofisiológicas. Quando ele fala que o Irã tem conhecimento sobre uma terceira conta de pessoa jurídica, vemos um aumento no fluxo de piscadas. Pessoa física, ele tem conhecimento de uma terceira conta, pessoa jurídica, seguido de uma inspirada funda. Terceira conta, pessoa jurídica, na qual é a conta da nossa empresa. E depois, novamente, um umedecimento labial. Empresa, na qual ele é sócio também. Todos sinais associados ao pico de ansiedade e estresse. Aqui temos novamente um afastamento verbal, quando ele diz, essa conta foi criada, em vez de eu criei essa conta ou nós criamos essa conta. Essa conta, ela foi criada esse ano. E novamente, umedecimento labial. Todos os sócios têm acesso aos extratos, às entradas e saídas. No momento em que ele fala que nenhum pagamento ainda foi feito, R$2 milhões, e nenhum pagamento ainda foi feito. Vemos uma expressão de medo, caracterizada pela ação da AU20, músculos risórios, puxando ali, contraindo os cantos dos lábios em direção lateral. Nesse outro trecho, temos novamente um aumento no fluxo de piscadas. Até o presente momento, os contratos de publicidade, seguido de uma alteração no fluxo verbal. Os contratos de publicidade que a gente firmou. Artigos, inclusive, correlacionam a alteração no fluxo de piscadas com processos cognitivos, como, por exemplo, no artigo Blinking During and After Lying, que fala pra gente que a alteração no fluxo de piscadas pode ocorrer durante um discurso desonesto, quando alguém está dissimulando, manipulando o discurso, e até mesmo logo após a pessoa tocar numa pauta mais problemática do seu discurso. No vídeo inteiro, o Alan fala com o fluxo verbal mais pausado, muito provavelmente porque o discurso foi escrito e ensaiado. Mas percebam como, nesse momento, ele fala ainda mais lento, com mais pausas e hesitações. Os contratos de publicidade que a gente firmou pela empresa, o cara da luva, ainda não foram pagos. Isso pode significar pra gente um potencial sinal de incongruência não verbal ou até mesmo uma quebra na sua linha de base. Nesse momento, Alan comenta sobre uma auditoria que foi contratada para encontrar possíveis ilegalidades que ele tenha cometido. Quando ele fala, assim que a auditoria ficar pronta, vemos novamente a seguinte expressão. Eu acredito agora que com a auditoria ficando pronta, uma microexpressão facial de medo. Se for provado que eu surrupiei R$1 do Irã, que eu arque com todas as consequências, que eu pague por esses atos, uma vez que eu estou pautado na verdade, uma vez que eu tenho um nome a zelar, uma vez que eu trabalho nesse meio há muitos anos, eu tenho clientes, eu tenho parceiros. E esse comportamento se repete quando ele está falando de sua reputação profissional. Novamente, comportamento facial de medo. Comportamento facial de medo, juntamente com o aumento ali de sinais não verbais associados à ansiedade, ao pico de estresse, podem significar para a gente uma grande incerteza ali nas palavras do Alan. Se a gente partir de algumas interpretações de clusters de sinais de ansiedade, aumento de sinais de ansiedade, juntamente com a emoção de medo, conforme observado ali em Telling Lies de Paul Ekman, o aumento da emoção de medo, juntamente com sinais incongruentes, pode estar relacionado ao Detection Apprehension, que em tradução livre seria chamado de o medo de ser pego mentindo, de ser pego enganando. Então talvez as reações do Alan poderiam estar de certa forma associadas ao Detection Apprehension. Nesse outro vídeo, Alan fala a respeito da polêmica de que ele teria tomado as contas das redes sociais do Luva de Pedreiro. Olá, boa noite. Eu venho aqui mais uma vez me pronunciar em relação a acusações levianas e falsas que eu estou recebendo. Nesse momento, eu estou sendo ameaçado de morte. A minha família, a minha esposa, os meus filhos vazaram todos os meus dados pessoais.
vazaram todas as minhas informações na internet. E eu gostaria de deixar claro que na quinta-feira passada fomos solicitados pelo Irã a enviar para ele todos os acessos e login em referente às redes sociais. Foi feito isso, temos como provar. Desde então, sobre o TikTok que ele acabou de postar, ele estava conectado conforme esse print. São 2 iPhones, o iPhone 12 é o meu, o iPhone 13 é o dele. Como pode ver, no dia 24 ele estava conectado. Hoje à tarde eu fui surpreendido e fui desconectado da conta do TikTok. E por falta de conhecimento técnico da sua nova equipe, quando eles me desconectaram, eles esqueceram de alterar o e-mail de segurança, uma vez que o e-mail que o Irã usava não era um e-mail seguro. Então, eles deveriam ter alterado o e-mail de segurança antes de me desconectar. Ele começa o vídeo novamente com uma linguagem verbal de afastamento dizendo: venho me pronunciar com relação às acusações levianas e falsas que venho recebendo. Olá, boa noite. Eu venho aqui mais uma vez me pronunciar em relação a acusações levianas e falsas que eu estou recebendo. E não menciona de novo, de forma direta, do que se tratam essas acusações. Quando ele começa a falar sobre o ocorrido, vemos novamente um umedecimento labial. Eu estou sendo ameaçado de morte, a minha família, a minha esposa, os meus filhos. Vazaram todos os meus dados pessoais, vazaram todas as minhas informações na internet. E a utilização de agregadores verbais do tipo na internet. É interessante observar o conteúdo da mensagem que está sendo verbalizada. Nesse vídeo ele começa falando que o Luva de Pedreiro solicitou o login e senha de todas as contas dele. E eu gostaria de deixar claro que na quinta-feira passada fomos solicitados pelo Irã a enviar para ele todos os acessos e login em referente às redes sociais. Ou seja, o Irã não tinha conhecimento das senhas de suas próprias redes, pelo que podemos entender aqui nesse vídeo. O que já nos mostra um possível grau de controle excessivo que o Alan teria sobre as redes sociais de Irã. Poderia, inclusive pra gente, se quiséssemos traçar aqui um profiling, poder falar que o Alan teria um comportamento manipulador e que sim, pessoas manipuladoras têm uma tendência muito grande até mesmo a enganar os outros. Mas se o Alan pode ou não ser chamado de uma pessoa manipuladora, já foi o tema de um dos nossos vídeos aqui, onde nós pegamos pontos ali da carreira do Luva de Pedreiro que estariam ou não associados ao Alan de Jesus e que poderiam ou não se associar ao comportamento de uma pessoa manipuladora. Se você quiser ver esse vídeo, é só clicar no card que está aparecendo aqui e no link da descrição. Por fim, quando o Alan fala que foi desconectado da conta do TikTok do Luva de Pedreiro, como pode ver, no dia 24 ele estava conectado. Hoje à tarde eu fui surpreendido e fui desconectado da conta do TikTok. Vemos novamente uma expressão de medo. Em seguida, quando ele vai explicar o motivo do Luva de Pedreiro ter perdido o acesso à conta, quando eles me desconectaram, eles esqueceram de alterar o e-mail de segurança, uma vez que o e-mail que o Irã usava não era um e-mail seguro. Então, eles deveriam ter alterado o e-mail de segurança antes de me desconectar. Temos uma linguagem verbal de distanciamento. Ele comenta que o e-mail que o Irã usava não era o e-mail seguro. Uma vez que o e-mail que o Irã usava não era um e-mail seguro. Em vez de deixar claro que o e-mail principal da conta do TikTok e o e-mail seguro era o e-mail dele, Alan de Jesus. Em seus 2 vídeos, então, ele expressa majoritariamente o comportamento facial de medo e uma linguagem não verbal indireta, uma linguagem de afastamento verbal. E feitas essas inferências, finalizamos então a nossa análise. Bom, essa foi então a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte, compartilha o nosso vídeo, tá certo? Vamos ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!